noite, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para desenvolvermos esse estudo à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eu fui orientado para usar o outro microfone. Então, só um minutinho aqui, viu? Eu vou usar outro. Ok, tá. Tá ligado. Bem-aventuranças para uma nova forma de ser e conviver. Quem não quer ser bem-aventurado, não é? Todos nós queremos sermos bem-aventurados. Aliás, nós nascemos para sermos bem-aventurados. Ou seja, nós nascemos para ter sucesso. Nós nascemos para sermos felizes. E muitas vezes não somos. E aí, nós precisamos nos perguntarmos: por que não somos? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Realidade impossível na vida comum, não é? Superficial, não há vida superficial, não há vida comum, não há vida corriqueira. Esta realidade de bem-aventurados os que choram é impossível. Vamos refletir. Como que alguém que está chorando por algum motivo é bem-aventurado? Pode até ser que aconteça, mas normalmente não é bem-aventurado. Quem está chorando por alguma coisa. Está sofrendo, está insatisfeito, está infeliz, não é? Então, mas isto na vida comum, na vida superficial. Mas é um convite a navegarmos em busca daquilo que nos rasos da vida não se encontra. Só encontraremos no mergulho profundo em nossa intimidade. A vida comum, a vida superficial não nos proporciona as bem-aventuranças. Se eu não mergulhar na vida, se eu não viver a vida, é muito interessante. Eu às vezes falo para as pessoas que estamos tratando, conversando, eu falo para as pessoas que a gente complica a vida. A vida nos é oferecida por Deus para que nós possamos, como eu disse, sermos bem-aventurados, sermos felizes, termos alegria, prazer de viver, mas a gente complica a vida. A grande proposta divina para nós, quando nos dá a oportunidade de reencarnarmos, é viver. É viver a vida. E quando eu digo que nós complicamos a vida, é porque nós ficamos buscando subterfúgios, situações, compensações, e esquecemos de viver a vida. É preciso aprendermos a viver a vida. Viver a vida é nós sentirmos o prazer de estarmos aqui, reencarnados, no planeta Terra, na família que nos proporcionou esta reencarnação, com as pessoas que nos proporcionam, as experiências que nos proporcionam. Isso é ser bem-aventurado, quando nós começamos a sentir esta alegria, este prazer. Não quer dizer que não vamos ter momentos de dor e sofrimento, e vamos chorar, sim, mas vamos chorar e sermos bem-aventurados, porque temos a certeza de que estamos no caminho, de que estamos realizando o que viemos para realizar. Aqui, hoje, nós vamos falar muito de realização, da proposta de realização que nós trazemos conosco. Nós não nascemos por acaso, nós nascemos com objetivos de realização. Por isso eu disse lá na resposta, o Sérgio também, que nós temos projeto. Fazemos um planejamento.
e temos um projeto de vida. E é importante nós nos consultarmos. Onde que está esse projeto de vida? Onde que eu vou encontrar isso? Eu preciso pedir um espírito para trazer uma psicografia e falar qual é o meu projeto de vida? Será que eu preciso? Eu preciso sim fazer uma reflexão pessoal, porque eu me encontro. Eu preciso fazer um encontro comigo mesmo. As bem-aventuranças. Para atingirmos uma bem-aventurança, precisamos de duas condições importantes. Não tem como sermos bem-aventurados sem essas duas condições: possibilidades e um resultado alcançado. Viver uma bem-aventurança descortina um novo modo de ser. Estas duas coisas, possibilidade, é eu fazer uma reflexão. Eu posso nascer com rico, como disse o Sérgio ali, como alguém perguntou. Eu vou nascer rico, eu quero nascer rico. Eu posso? Vai ser bom para mim? Eu posso ganhar na loteria? Será que se eu jogar a vida inteira, a minha vida inteira na loteria, eu vou ganhar e ficar rico? Poder eu posso. Mas eu vou alcançar o objetivo? Eu vou... Há possibilidades de ganhar? Aí todo mundo vai dizer, sim, tem gente que ganha. Sim. E eu posso julgar, sim. Tem algum problema nisso? Não. É liberdade, é direito meu. Eu faço o que eu quero da minha vida. Por isso eu sou o dono da minha vida. E eu só tenho que dar satisfação a mim mesmo e a Ele, o Criador, que me deu a vida. Porque eu tenho que responder a Ele pelos meus atos. Então eu posso jogar? Sim. O que eu vou fazer com dinheiro é uma outra questão, não sei. Não é? E eu vou ser bem-aventurado por ganhar na loteria? Não sei. Há controvérsia. A gente precisa refletir. Refletir mais sobre as possibilidades de sermos bem-aventurados neste ou naquele aspecto. Porque nós podemos ser bem-aventurados em várias questões. Eu sou um bem-aventurado no meu trabalho. Eu sou um bem-aventurado no meu trabalho. Eu sinto prazer de trabalhar. Quando nós começamos a sentir isso, é bem-aventurança. Eu passei por um período recentemente, um período de doença grave. E aí as pessoas, eu trabalhava, continuava trabalhando. E aí as pessoas falavam comigo, mas não é possível, você não vai parar de trabalhar? Eu falava assim, não, por quê? Aí eles me falavam, por quê? Eu falava, porque o trabalho me sustenta e me dá alegria. O trabalho é o motivo pelo qual eu vivo. Ah, mas você vive para trabalhar? Não, eu sinto prazer de trabalhar. Porque eu trabalho com pessoas, então eu sinto prazer de estar com pessoas. Então eu não posso, e as pessoas, eu sinto que as pessoas precisam que eu trabalhe com elas. Ah, mas outras pessoas vão trabalhar. Seria muita pretensão sua, não é não? Então, pode ser que seja. Mas as pessoas me procuram e eu não quero dizer para elas que não vou atendê-las. E aí eu sinto prazer quando eu estou atendendo, quando eu estou com elas, quando eu posso ser útil a elas. Eu começo a perceber que ainda posso ser útil, que ainda posso servir. Isso é bem-aventurança. Eu sou bem-aventurado no casamento. Aí a pessoa pensa, mas o meu casamento tem esse, tem aquele outro problema, mas eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho esposa, um marido maravilhoso e tal. E aí é bem-aventurado. Mas eu tenho tantas dificuldades na minha vida diária. Sim, mas eu sinto bem e sinto feliz no meu casamento. A gente vê pessoas com problemas, com dificuldades na vida diária, no casamento, nos relacionamentos, mas são felizes. Isso é ser bem-aventurado. A bem-aventurança, ela vai um pouco mais do que aquilo que nós imaginamos só. Novo tempo, novo modo de ser. Por que nós desenvolvemos essa palestra? Porque foi depois da pandemia.
porque nós percebemos que a pandemia criou para todos nós um novo tempo, um novo modo de ser. As coisas vão voltar a ser do mesmo jeito? Não tem como. As coisas vão ser diferentes? Vão ser diferentes, mas como? Eu vou imprimir na minha vida, no meu modo de ser, nos meus relacionamentos, no meu desenvolvimento, o que eu quiser fazer da minha vida. Então é um novo tempo e um novo modo de ser. E eu preciso pensar nisso. Como que eu estou vivendo? Tem uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, me parece que é capítulo 12, versículo 2, em que ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, porque a gente fala muito mal do mundo. E assim nós não conseguiremos gostar do mundo, gostar de viver. Porque eu não estou conformado, o mundo não me satisfaz, o mundo é muito triste, muito problema, muita guerra, problemas de toda a natureza, sim. Mas, fala lá Paulo, transformai-vos, transformando o vosso entendimento de acordo com o que Deus nos pede. Então nós precisamos, não é, eu tenho que aceitar tudo. Está difícil, eu vou aceitar, eu sou passivo. É muito comum, às vezes, a gente vê nas religiões, inclusive espiritismo, as pessoas falarem que eu tenho que aceitar. Eu tenho que ter humildade, eu tenho que aceitar. Humildade não é aceitar tudo. Eu não preciso aceitar tudo. O que está errado, está errado. E nem devo aceitar. Eu tenho que refletir o que é melhor. Eu tenho que começar a entender o que é melhor para mim e para todos nós e para o mundo. Então, eu me mudando, eu posso estar contribuindo para a mudança do mundo que eu não conformo com ele. Então, mas primeiro eu preciso mudar a mim mesmo. Tem no livro do Leon Denis, no capítulo 21, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Interessante, né? Porque ele é muito filósofo, o Leon Denis. E aí ele fala assim: é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre este poço, o interior, o nosso espírito. Avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo íntimo. Então eu preciso olhar para dentro de mim. É comum, é cultura, eu olho só o exterior. O que me agrada, o que me desagrada, não estou satisfeito, Não, eu preciso olhar primeiramente para dentro de mim. Olhando para dentro de mim, eu começo a me conhecer melhor. Eu começo a fazer um encontro comigo, que nós vamos falar aqui. A necessidade e a importância de fazer um encontro comigo mesmo. É importante, é fundamental fazermos este encontro conosco mesmo. O encontro com o eu profundo. Joana de Ângeles, ela fala deste encontro com o eu profundo. É um encontro consigo. É um encontro com a nossa essência. É muito comum nós ouvirmos na casa espírita, nos estudos, falar: nós somos espíritos, somos essência divina. E daí? E daí? Eu preciso fazer um encontro com esta essência. E o encontro eu vou fazer comigo mesmo, não é com a essência do outro, é comigo. Quem sou eu? Eu sou um espírito milenar. O que eu trago nesta minha experiência agora, presente? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso mudar, transformar na minha vida? O que eu posso contribuir para uma vida, para um mundo melhor? Quem sou eu? O encontro com o eu profundo, quando eu começo a desenvolver e alcançar este encontro, pode ter certeza, muda a minha vida. E eu começo a sentir um prazer imenso de estar comigo mesmo. É um prazer, uma felicidade estar comigo mesmo. Nossa, que vaidade, hein? Nossa,
Mas é. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu estou no caminho e que eu sou um espírito milenar com milhares de defeitos, de erros, mas que eu estou numa busca, e eu estou desenvolvendo, e eu estou melhorando, eu estou me transformando. Se eu não faço essa transformação, eu começo a me sentir infeliz. Já tem estudos, pesquisas, tratando da questão de depressão, das angústias do ser humano, e tem estudos que toca, que já estão começando a adentrar na questão espiritual e começando a descobrir que tem uma relação do espírito que realiza, do espírito que vive a sua vida como deve ser vivida, realizando o que gostaria, o que deveria, o que poderia realizar, e a depressão. E a não depressão, né? Tem estudos. E eu sempre bato com as pessoas nesses congressos, nesses grupos de estudos, eu falo com eles. A grande depressão da humanidade, e a gente está vendo que ela vai lastrando cada vez mais na nossa sociedade, a grande depressão é quando a pessoa começa a perceber que o tempo está passando e que ela não está realizando o que ela veio realizar. Ela começa a perceber. Como que ela percebe? Às vezes ela nem se percebe, né? No dia a dia, mas quando ela dorme, ela sai do corpo. E ela encontra com aqueles espíritos amorosos, seus anjos da guarda, que diz para ela: olha, reveja isso ou aquilo, reveja os seus comportamentos. Você precisa buscar um entendimento sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre questões diversas. Olha, o tempo está passando. Até quando você vai postergar esta necessidade de aprendizado, de evolução que todos nós temos? E aí, quando acordamos, nós acordamos com a dor de cabeça, com a ressaca, porque nós começamos a pensar: puxa vida, o tempo está passando e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Chegar lá onde? Vamos ver. O encontro com o eu profundo é um ato de submergir no rio, entre aspas, né? Onde se navega por um leito não físico. Vamos fazer um link aí, filosofando. No rio, vamos submergir, e num rio onde se navega num leito não físico, não material, estando lá sem mesmo ter que ir. Pensem. Mas que sugere ao mesmo tempo o espaço do sentimento. Sentimento das emoções e das conquistas, da realização do sentido inato do ser em existência. Sentimento das emoções e das conquistas, da realização do sentido inato do ser em existência. Nós estamos numa existência. E nós estamos num tempo que estamos passando de um processo de transição planetária para um tempo espiritual, de regeneração do espírito. E precisamos exercitar o sentimento. Se nós continuarmos embrutecidos nas nossas ações, na nossa maneira de ser, às vezes momentos oportunos nos chamam a vivenciarmos sentimentos e nós deixamos passar. Eu estava tratando com uma menina
e ela falando dos conflitos dela com a mãe. E aí eu conversando com ela e disse para ela, ela fala: minha mãe não gosta de mim, minha mãe tem problema, e aí eu também fico nervosa. E é aquele conflito natural, é natural de família, mas que precisa ser refletido, trabalhado para a gente modificar essa situação que é para o que nós viemos na encarnação presente. Aí eu disse para ela: chega lá na sua casa, ela já tem, hoje ela já está com um pouco mais de 20 anos, que já tem algum tempo que nós nos relacionamos como profissional. E aí eu digo para ela, chega lá na sua casa e pergunta à sua mãe como foi a sua gestação. Se houve um planejamento, como foi esse planejamento? Pede a ela para contar a história para você. Ela vai gostar, porque ela vai reviver um passado dela com o seu pai. E ela vai ficar pensando, refletindo e vai contar para você a história. E aí você pergunta a ela como foi os seus primeiros anos de vida. Mas deita no colo dela, põe a cabeça no colo dela, senta no sofá e fala com ela: mãe, eu estou com saudade da senhora, senta aqui perto de mim, põe a cabeça no colo dela. Ela vai sentir no papel de mãe, ela vai gostar, ela vai vibrar, porque o papel da mulher, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, é ser mãe. Ela quer ser mãe de alguma forma. Às vezes não biologicamente, mas quer ser mãe. Ela quer participar da vida do outro. Ela tem essa maternidade, esse amor que a mulher tem. Então ela vai sentir vibrando na hora que você deitar e falar com ela carinhosamente que você gostaria de saber como foi. E aí ela faz a experiência e depois ela me conta. Maravilhoso, ela disse. Porque ela me contou histórias que eu nem imaginava. E essa filha, ela tinha uma ligação muito forte com o pai e pouca com a mãe. Então ela resgatou aquele sentimento. São oportunidades que às vezes nós deixamos passar. Em determinado momento, logo depois disto, o pai desencarna com câncer, a mãe desencarna com Covid, e ela fica perdida, sem saber como agir. E ela fala para mim: se eu não tivesse aproveitado aquelas oportunidades que você me instigava para estar com a minha mãe, hoje eu estaria sofrendo muito mais. Então a gente vê situações que nós deixamos passar e não exercitamos o sentimento. Para este encontro com o eu profundo, é necessário a opção de dar um grande salto. É necessário dar um grande salto. Fazer como Paulo. É dar um salto da terra, da solidez e da concretude dos dias para o desconhecido. Você vai deparar com situações desconhecidas, porque não é a nossa cultura, a nossa prática. Os orientais já têm uma prática espiritual um pouco mais avançada, mas nós não. Então nós precisamos aprendermos a dar este salto, como fez Paulo na entrada de Damasco. Ele se transforma de Saulo para Paulo num grande salto. Às vezes não conseguiremos, mas nós podemos exercitar e começarmos a dar este grande salto da concretude dos dias. Concretude dos dias, os nossos dias são muito concretos, mecânicos. E nós ficamos sempre ali, sempre ali. Nós não criamos, nós não usamos a nossa criatividade.
Nós deixamos de ser autênticos para seguir aquilo que está escrito, aquilo que escreveram para nós. Eu vou ser assim, porque tem que ser assim, porque a cultura me diz que eu tenho que ser assim. Se eu não quiser ser excluído, eu tenho que ser deste jeito. E às vezes eu estou deixando de ser eu mesmo, de fazer esse encontro com eu profundo. Por quê? Porque eu tenho medo de ser diferente. Eu tenho medo de agir diferente do que estabeleceram a nossa sociedade, a nossa cultura. Romper as amarras do já conhecido, já vivido até então, para darmos início a um novo modo de ser e de agir. Nós precisamos, é urgente, nós precisamos iniciar uma nova forma de ser e de agir. É urgente. A pandemia nos ensinou isso, nos ensinou a importância do outro na minha vida, a importância do relacionamento, da convivência. É mergulhar num rio margeado não somente por duas, mas por três, por três margens. É na terceira margem que se encontram as verdades preservadas. É viver uma experiência interior, um encontro consigo mesmo, espírito imortal. Todos somos. Este mergulho em busca da terceira margem, você sabe o que é a terceira margem? É um texto de Guimarães Rosa que fala a terceira margem do rio, porque a terceira margem é o fundo do rio. Tem a margem direita e esquerda e o fundo do rio, a terceira margem. Lá tudo é limpinho, lá tudo é novo, lá tudo é desconhecido para a gente. Se eu quero conhecer o que o rio possui, eu preciso mergulhar na terceira margem. Então eu preciso, para conhecer a mim mesmo, eu preciso mergulhar em busca desta terceira margem, neste rio. Navegar neste rio que eu sou. Conhecer a mim mesmo, os meus desejos, os meus anseios, as minhas dificuldades, as minhas tendências, para que eu possa ir ajustando o meu caminhar perante a vida. É importante que eu faça isso. Se eu não fizer, eu não vou fazer este encontro. Eu vou encontrar dificuldades. Muitas vezes, na própria doutrina espírita, nós falamos, nós temos que ser melhores. Sim, temos que ser, nós viemos para isso. Mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que fazer. Não, eu não tenho. Eu vou fazer, mas eu vou fazer conscientemente. Porque eu sei que eu preciso e que é bom fazer. Porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Eu não tenho, eu gosto, eu quero. Isso me dá contentamento. Isso me causa bem-aventurança, porque eu gosto, porque eu sinto prazer de fazer. Quando eu faço porque o outro fala que eu tenho que fazer, não dá contentamento, não dá bem-aventurança. Bem-aventurança é conscientização, é saber o que eu quero da vida e caminhar para chegar lá. Novo tempo, novo modo de ser. Para compreendermos na prática o que se pretende com a proposta para um novo modo de ser, ao invés de buscarmos modelos prontos, transcender é o caminho. Conscientização espiritual. Ao invés de buscarmos modelos prontos. Vocês lembram quando eu falei que para alcançar as bem-aventuranças eu preciso refletir sobre possibilidades? Às vezes eu busco Jesus, que nós vimos aqui. Buscamos Jesus, eu quero ser igual a Jesus, não consigo. Não tem possibilidades. Eu vou me frustrar. Ah, mas eu quero ser um médium como Chico Xavier. Não vou conseguir nesta encarnação. Vou me frustrar. Então eu preciso saber, eu preciso trabalhar. É uma forma em que eu consiga transcender
Herculano Pires, num livro pequenininho, maravilhoso, inclusive o livro, eu gosto muito dele, porque ele fala de é, desobsessão, passe e doutrinação. É o título do livro. Lá no início, no primeiro capítulo, logo no inicinho, ele fala que o objetivo da encarnação é transcendermos, é chegarmos numa condição espiritual evolutiva e retornarmos ao mundo espiritual melhores. Este é o grande objetivo da encarnação. E Emmanuel fala para nós que nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos, periodicamente. Nós nos perguntarmos: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou no centro espírita, o que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo na minha casa, nesta família que eu nasci, no meu trabalho, na vida, na sociedade? Para que eu possa saber se eu estou caminhando evolutivamente. E quando eu percebo que estou caminhando evolutivamente, aí eu começo a sentir as bem-aventuranças. Eu começo a sentir feliz. Feliz de estar vivendo. Parece ser uma coisa assim muito esquisita, muito estranha, mas não é. Feliz de estar vivendo, porque eu nasci para viver. Simplesmente viver, sim. Porque se eu estou vivendo e vivendo felizmente, com felicidade, com alegria, pode ter certeza que eu vou fazer coisas. Eu vou realizar coisas. E pode ter certeza que vão ser coisas boas, porque eu estou feliz. Eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, porque eu amo. E se as pessoas não me amam? O problema é delas, mas eu amo, eu estou feliz porque eu amo. Elas que estão perdendo. Estão perdendo por não me amar. Uma vez eu fiz uma palestra assim, a pessoa falou: nossa, você é convencido demais. Está perdendo por não te amar? Não, não é por não me amar. Por não amar a vida. Por não viver o amor. E é só vou conseguir, porque a gente fica muito preocupado correndo atrás do amor, encontrar amor em alguém, encontrar amor em ter alguma coisa. Não, o amor é aqui. É só vou encontrar quando eu fizer este encontro com o eu profundo. Aí eu começo a sentir que realmente eu sou uma essência divina. Eu sou um ser milenar. Eu sou um ser que estou aqui para aprender, para transcender. Novo tempo, novo modo de conhecer e conviver. Esse processo, tudo do que estamos falando, não tem como eu desenvolver todo esse processo, esse encontro comigo mesmo, vivendo sozinho. E quando eu falo de viver sozinho, não é a pessoa que vive sozinho numa casa. É a pessoa que vive sozinha e não tem contato com o outro. Porque tem muitas pessoas que vivem sozinho numa casa, num apartamento. Mas ele tem contatos com pessoas e se relaciona muito bem com pessoas. Então, quando eu falo de viver sozinho, é quando a pessoa se isola. Então, estabelecer encontros, desenvolver relações mais humanas, encontros com trocas de conteúdos, estabelecer encontros, me aproximar das pessoas. Isso é fundamental. Ah, mas eu não conheço a pessoa. Fica conhecendo. Mas a pessoa tem uma cara ruim, você ainda não a conhece, como que você está prejulgando? Relaciona, aproxima, estabeleça encontros. Pode ter certeza que fará a diferença na sua vida. Condições prévias para o encontro. Aceitar o outro tal como se apresenta. Conhecer o outro como ele realmente é. Mobilização de afetos. Não podemos esquecer, aceitar o outro como ele é. Não adianta, a gente vê muitas pessoas, o amor acabou. Aí eu pergunto para as pessoas, por que o amor acabou? Ah, porque eu estava... Você amava? Amava, eu era apaixonado quando eu conheci. E agora acabou? Acabou. Bom, por que acabou?
porque a pessoa é diferente do que eu imaginava. Então você não o amava. Você idealizou uma pessoa que você queria que fosse assim o assado. E quando ela demonstrou a realidade dela, você acabou a paixão, como você está falando. E falou muito bem, porque paixão acaba, amor não. Então paixão acaba mesmo. Mas então é preciso que eu aceite o outro como ele é, com todas as suas mazelas, as suas dificuldades, sabendo que todos nós somos espíritos milenares, imortais, como está lá. É importante que façamos um estudo. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que fala do ponto de vista. É quando nós começamos a entender o ponto de vista que somos espíritos imortais. E aí nós começamos a enxergar o outro não como José, mas como um espírito milenar que está aqui comigo, meu irmão. Porque o José, às vezes, ele traz algumas experiências que não me agrada, mas ele é um espírito que está também experienciando a encarnação presente e aprendendo. Então eu começo a entendê-lo melhor e começo a aceitá-lo como ele verdadeiramente é. Conhecer o outro como ele é e aceitá-lo como ele se apresenta. E mobilizar afetos, compreensão, amor, carinho para com esta pessoa. Isto é mobilização de afetos. Elementos estruturais da relação: diálogo, reciprocidade e vínculo. Não tem como eu me relacionar com as pessoas se eu não estabeleço um diálogo. Eu preciso estabelecer um diálogo porque eu preciso conhecê-la e fazer com que ela me conheça. Eu preciso abrir o meu coração para ela e entrar no coração dela. Nós vamos nos conhecendo e começamos a perceber, nossa, como é bom estar junto, como é bom estar com. É muito importante estabelecer esse diálogo. Reciprocidade. Começar a perceber que a pessoa é um espírito milenar também e que está igualmente numa trajetória evolutiva tanto quanto eu, que está vivenciando experiências reencarnatórias, às vezes difíceis, às vezes muito mais difíceis do que as minhas, às vezes com felicidade, com alegria, com aprendizado, transcendendo. E eu posso aprender com ela como transcender também. Vínculo. E aí a gente começa a estabelecer um vínculo. Como estabelecer um vínculo? A pessoa passa a ser importante para mim. Eu começo a sentir falta da pessoa quando ela não aparece. Quando passa muito tempo sem vê-la, eu começo a perceber que ela faz falta para mim, que ela é importante para mim. É o vínculo. Estabelecer vínculo é fundamental para nós. Porque quando estabelecemos vínculo, este amor, esta fraternidade nos acompanha para sempre, até do outro lado da vida. Veja que surpresa agradável quando chegarmos no mundo espiritual e aquelas pessoas que nós estabelecemos vínculo estão lá nos esperando, como eu disse para vocês, que eu cheguei aqui tem muitos anos, tem tempos que eu não vejo o Sérgio, embora nós tenhamos participado de reuniões mediúnicas juntos. Ele chegou aqui, ele me viu, ele abriu os braços e falou, nó, que prazer te receber. Foi uma alegria imensa. Imagina chegar no mundo espiritual e alguém estar lá nos recebendo de braços abertos. Quebra todas as dificuldades do desencarne. E eu sei disso. Novo tempo, novo modo de aprender. É um novo modo de aprender. Nós precisamos aprender a aprender. Nós precisamos estabelecer uma nova forma de viver aprendendo. Dever consciencial. É preciso antes se preparar, aprender e lançar-se no exercício evolutivo do constante aprendizado.
É constante. Eu não posso falar, não, eu aprendi alguma coisa e agora está tudo certo, acabou e pronto. Não. É um constante aprendizado na minha vida. É esse constante aprendizado que nos sustenta. Por isso que eu falei com vocês que quando eu passei pela experiência de doença, e eu falava, eu preciso trabalhar, porque aquelas pessoas que eu atendia, eu aprendia com elas. E eu percebia o semblante delas felizes por estar ali comigo, e aquilo era como se fosse não, verdadeiramente era uma energia que me sustentava, que me dava forças para continuar lutando pela vida, pela saúde. Nos sustenta, pode ter certeza. Transformando a própria vida, o seu projeto, não em uma provação, mas em uma ocasião. Tem pessoas que vivem situações que elas falam para a gente que é verdadeira provação. Verdadeira provação. Não é aprovação, não é provação. Tem uma amiga minha, que eu atendo também, e ela falou comigo, outro dia, ela me contando, que outro dia ela estava indo para Belo Horizonte, e aí passou no posto de pedágio. E no posto de pedágio tem aquela faixa lá em que você tem eu não sei como é que chama aquilo, mas é uma faixa em que a pessoa passa direto, porque ela tem um contrato lá e tal, né? Aí ela disse que ela começou a imaginar, na hora que ela estava indo, ela, o marido dela, ia fazer um exame no filho, levar um filho para fazer exame em Belo Horizonte, e aí ela começou a imaginar que no céu deveria ter um posto de pedágio. Ela falando, ela não é espírita, que deveria ter um posto de pedágio. E aí, que quando chegasse lá, nesse posto de pedágio, ela ia, na hora que ela estivesse chegando, que ela ia mostrar a foto do marido dela e eles iam falar, pode passar direto. Porque ela viveu todas as experiências de sofrimento, de angústia que ela poderia viver aqui na Terra. Ela falando para mim. Brincando, né? Mas nós precisamos sentir que a nossa proposta de vida é essa transcendência estabelecendo uma realização deste projeto que nós, como disse o Sérgio, nós ajudamos na elaboração deste projeto nosso. A espiritualidade não faz aleatoriamente, a não ser que seja casos compulsórios em que o espírito não tem condições de participar, por questões dele mesmo. Mas na maioria de nós participamos. E às vezes queremos coisas que não é possível, eles falam, olha, isso vai te complicar. E às vezes reclamamos de algumas coisas e falam, mas isso é importante para você. Faz parte do seu projeto e é isso que vai te impulsionar para a vida. E aí a gente nasce, por isso que nasce e chora, com medo, né? Porque, e segundo André Luiz, quando estamos preparando para reencarnar, o medo de não conseguir ter sucesso é muito maior do que o medo do desencarne. É muito maior. Porque nós sabemos que vamos enfrentar situações que nos colocarão à prova. Não é? Então, nós precisamos aprender a conduzir a nossa vida, o nosso projeto de vida, não em só 5 minutos, não pode ser 10. O nosso projeto de vida, para que nós possamos fazer deste nosso projeto de vida momentos de alegria e de prazer na nossa existência, na nossa vida. Vou acelerar um pouquinho, então. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. A evolução
É porque está terminando, mas essa parte aqui eu gostaria, porque é uma orientação técnica, é um chamado técnico para que nós possamos imprimir este nosso processo evolutivo na nossa vida. A evolução passa pelas dimensões a seguir, são 3 dimensões. Não tem como evoluir se não nos atermos a estas 3 dimensões. Elas são fundamentais e importantes na nossa vida. O ser, a dimensão da justiça, do amor e da caridade. Vocês lembram lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 11, o capítulo 11, o título dele é Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E eles começam falando lei de justiça primeiro. Eles colocam primeiro lá, lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a justiça é fundamental para mim aprender a amar. Eu não falei da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, da nossa transcendência. Eu preciso aprender a amar. Porque muitas vezes nós estamos agindo pensando que estamos amando, mas não estamos amando. Nós estamos agindo totalmente contrário à proposta do amor. Então, lei de justiça. A dimensão do saber, justiça. Eu preciso conhecer, eu preciso saber das coisas, para mim saber o que é certo e o que é errado. Como que eu vou agir com a pessoa e aceitar que ela faça tudo o que está fazendo e eu não reajo? E eu sabendo que o que ela está fazendo vai levar ela para o buraco, entre aspas, né? Está me afetando, está me deixando insatisfeito, incomodado, e eu não faço nada. Não posso fazer isso. A dimensão do saber é desenvolvida pelos esforços na elevação do pensamento. Quando eu vou saber, quando eu busco saber, eu vou compreendendo e vou elevando os meus pensamentos sobre as coisas, sobre as questões, sobre o amor, sobre a caridade. Muitas vezes eu faço caridade e não é caridade. Não é caridade, é altruísmo, mas não é caridade. Então eu preciso saber o que é caridade para mim cumprir essa lei aqui, ó, esse capítulo 11 da terceira parte. Lei de justiça, de amor e de caridade. A dimensão do sentir, vocês lembram que eu falei de sentir? Aprender a sentir. A dimensão do sentir é desenvolvida pela prática das virtudes. O que é virtude? Eu preciso saber, eu preciso conhecer e desenvolver, imprimir isso na minha vida. Por isso eu fiz questão de trazer o episódio da garota chegando na casa dela e deitando no colo da mãe. E pedindo à mãe para contar para ela como foi a sua gestação. Seu planejamento reencarnatório na visão dos pais. Isso faz com que as duas vibrem, sintam a vida, a beleza da vida, a beleza da reencarnação. É o exercício do sentir. E a caridade é a dimensão do fazer. Eu começar a aprender a fazer o que eu preciso fazer e como fazer. Eu preciso saber o que fazer, porque muitas vezes eu faço coisas que não condiz com caridade. Então eu preciso saber o que é caridade. Tem estudos, tem palestras, tem estudos dentro da doutrina espírita que nos ensina o que é caridade. Mesmo que eu dê tudo que tenho, até o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, eu não fiz nada, disse Paulo. Então eu preciso pensar nisso. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? O que é melhor eu fazer? E começar a aprender a fazer caridade, ainda que seja uma ação de caridade. Ah, mas eu gostaria de dar 1000 cesta básica, que ótimo. Traz 1000 cesta básica e coloca aí, doa mesmo. Mas se não tiver amor, eu nada fiz. Então, muitas vezes, sair um dia que tem atividade aqui, não sei os dias, mas um dia que tem atividade de atendimento às pessoas,
e chegar aqui e atender as pessoas, e acolher as pessoas, e trabalhar com as pessoas, e ajudar as pessoas a transcender. Isso é caridade. Às vezes é muito mais difícil para nós fazermos isto do que dar as cestas básicas que eu estou doando. Então é aprender. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento diante das nossas ações e diante do outro. Para encerrar, para navegar e mergulhar na terceira margem, onde se encontram as bem-aventuranças, é preciso deixar a terra. Desencarnar, não. Deixar o terra a terra, a materialidade. Nós somos muito materializados. Ainda estamos materializados por demais. Deixarmos esta materialidade. Lançar-se numa transformação pessoal, de dentro para fora, para ouvir a voz e os ruídos do próprio coração. Lançar-se numa transformação pessoal. É aquele encontro que eu falei de Paulo lá nas portas de Damasco. Dar um salto de transformação. Quando eu faço esse encontro comigo mesmo e faço a minha escolha de dar este salto, pode ter certeza, eu não serei mais o mesmo. Eu me transformo, é uma nova forma de ser. E é uma nova forma de conviver com o outro. Com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais compreensão para com o outro. Eu começo a tratar o outro como ele deve ser tratado. Eu começo a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado.